Então, já vamos partir já para o que a gente veio fazer, né? Vamos para os temas aqui. Quando você me falou para falar sobre os aspectos, né, da pandemia, eu fiquei, gente, mas quais são? Né, eu mesma fui dar uma pesquisadinha e fiquei, gente, mas o que são isso? Eu não tinha parado para pensar em muitas coisas, né, passando pela pandemia. Então, eu já vou partir para o óbvio, que é a gente mesmo. Como que está sendo para você, porque a gente não saiu ainda, né, desse período pandêmico, como está sendo para você viver essa pandemia? Olha, vou contar para vocês, gente. Assim, eu acho que eu tô vivendo muitas coisas, né? Mas de tudo que eu posso tirar, né? São os desafios, né? Que a gente tá... Acho que todo mundo foi desafiado nesse momento de pandemia. Foram os desafios. Eu coloquei a aceitação, né? Porque a aceitação ela é extremamente importante para esse momento que nós estamos vivendo. Porque quando a gente fala aceitar... Às vezes parece que é questão de comodismo, mas não é. Você aceitar o que você está vivendo, né? Reconhecer o que está acontecendo. Os aprendizados, a gente está tendo muito aprendizado. Tenho aprendido o quanto somos frágeis, o quanto eu sou frágil, o quanto também eu tenho sido forte. E mais do que nunca, né? De que a gente não tem controle. Eu não tenho controle sobre nada. É uma coisa, eu acho que é grande, né? Que aconteceu nesse... um ano, quase 2 anos de pandemia, isso, né, que Deus provou por A mais B que realmente a gente não tem controle. É uma falsa sensação de que estou na frente, eu consigo, eu posso, mas a gente vai ver mesmo, só passa, né? Só não tem como a gente decidir por quem vai viver, quem vai morrer. Essa pandemia veio muito isso, né? Quem é rico tem condição de ir para o melhor hospital, vai para o Einstein, o sírio-libanês, morre também. Quem é pobre vai para o SUS, morre também. Não tem não é uma coisa que seleciona, né? Não foi uma doença que, eu vou escolher este grupo, não. Pega todo mundo sem distinção, né? É verdade. Enfim, e sobre os aspectos... Você parou para pensar quais são esses aspectos? Olha, são tantos aspectos, né? Quando a gente fala de epidemia, né? Nós estamos falando de é algo grande, mas é local, né? Mas quando a gente fala de pandemia, nós fomos impactados, não é só questão de aspecto, né? Mas de impacto. Então, a gente já começa falando dos impactos que nós tivemos no ramo da saúde mesmo, né? Porque o Covid, ele veio para mostrar que a gente não tem controle de nada, mas até na área da medicina, da neurociência, a saúde, ela sofreu muito. Mas eu anotei alguns aspectos aqui, que são muitos, mas eu vou destacar alguns, né? Porque... A gente fala demais, a gente tem que anotar. Tem que se controlar, senão... Mas assim, foram as medidas que nós precisamos tomar, todos nós, né? Mas a medida dos problemas de equipe de saúde mesmo, equipe e unidade de saúde, né? Porque as equipes também foram afetadas, foram impactadas, não só no sentido do cuidar, mas também foram afetadas pelo Covid. Então, tivemos perdas muito numerosas, né? Não existia um treinamento antes para isso, né? Não. E é essa a discussão dentro da saúde, né? A gente não estava preparado para isso. Né? Não, ninguém... Nem a própria ciência, a neurociência não estava preparada para isso. Sim, é uma coisa que a gente foi aprendendo, vivendo. Foi acontecendo e... Foram testes que precisaram ser feitos, inclusive, dentro da saúde, que até sobre a vacinação. Então, assim... Alguém teve que ser cobaia. Uau, né? A medida do governo, né? O governo também foi impactado, né? Os governos. Então, não só aqui no nosso estado, mas o Brasil, o mundo, né? Os governos foram impactados, né? Tiveram que encontrar medidas de enfrentamento. Pelas comunidades também, né? Os grupos sociais, a gente precisou também ter medidas, né? De enfrentamento. O mapeamento estratégico também da coletivo, das dificuldades que nós
precisamos enfrentar. O aspecto cultural que influencia demais, né? No avanço e na contaminação também. Da pandemia. Pois é, como entender uma coisa que tá acontecendo, né? Eu acredito também sobre a questão dos recursos, né? Os poucos recursos que nós tivemos no início para tudo, as desigualdades sociais também que não, isso ficou muito mais evidente, né? Os aspectos socioeconômicos, né? A gente tem visto o quanto que isso tem impactado os comércios, o quanto que isso tem impactado as empresas, as grandes empresas, as pequenas empresas, né? Enfim, o impacto das fake news, né? Da desinformação. Gente! Então, assim, foram muitas coisas. Quantos chás iam curar? Você chegou a receber algumas coisas assim? Assim, na verdade eu me blindei muito, sabe? Nossa. Até do que eu ouvia, do que eu assistia. Foi uma das primeiras coisas, assim, que a gente começou dentro da área da saúde, inclusive da psicologia, enfim. O quanto que você pode receber, o limite que você precisa colocar daquilo que você recebe. Então, assim, às vezes a pessoa comentava, eu buscava ao máximo, assim, ler mais em artigos. Filtrar. Filtrei muito, gente, não foi pouco, não. Eu gosto muito de assistir jornais, né? Eu gosto de ver na hora do almoço, à noite. Gosto muito de assistir alguns jornalistas também, sigo. Mas teve um período, acho que foi do meio do ano passado, agora que eu comecei a voltar a assistir novamente. Porque foi só tragédia atrás de tragédia e eu não conseguia. Falei, não, só parei. Assim, como eu já tinha eu acho que uns 3 anos mais ou menos, que eu não assisto TV aberta. Então, eu já não fui tão impactada. O que eu gostava de ver, assim, era o Pânico, que passa na Jovem Pan, que é mais engraçado, mas mesmo assim ficou muito pesado. Eu gostava de acompanhar o Felipe Moura Brasil. Tem os outros jornalistas também, que não vou lembrar o nome, mas eu gosto de ver, assim, a Luiz Lacombe, uma galera, né, que tem um outro ponto de vista e vejo assim, meio que dos dois lados, assim, mas começou a ser uma coisa, ficar só no números, morte. Gente, é verdade. Calma. E uma outra questão também é os comportamentos de xenofobia. Isso também foi um aspecto que foi muito impactante, né? E acho que o aspecto emocional também, assim, hoje a gente sabe já, né, que uma das coisas que as pessoas que são contaminadas pelo Covid, elas têm reclamado muito sobre o quanto a memória delas foram afetadas, a atenção concentrada, não conseguem concentrar. Então, hoje a gente já sabe que o Covid, ele também, digamos, a questão de contaminação, né? Ele não traz sequelas, não é só para o coração, não é só para os pulmões, mas também para uma área cerebral que está ligada à produção de hormônios, por exemplo. E já estão fazendo pesquisa em relação a isso? Já tem comprovado. Já sim. Ainda não, mas eu conheço pessoas que tiveram isso. Questão também física, fadiga, parece que aumenta. Não, já tem alguns estudos também que já estão evidenciando a depressão, síndrome do pânico, que não é só questão comportamental ou só do medo da doença em si, mas que tem sim uma sequela no cérebro. Por conta do Covid? Meu Deus! Já tem também. Uma coisa que eu fui procurar, né, um pouco desses aspectos também, aí fora os que você citou aí, eu vi um que provavelmente a gente vai ver mais sobre ele daqui para frente, que é sobre a autoridade dos governos. Porque, de repente, a gente tinha que obedecer, porque tinha que obedecer. E aqui no Brasil, a gente pode falar por aqui, né? Que era um caos de disse-me-disse, faz, não faz, sai decreto, não sai decreto, faz isso, faz aquilo, pode sair até tal hora, não pode sair. Foi meio que um ritmo
de guerra, praticamente. Porque eu só conheço isso de ficar... A pessoa ter que se esconder dos bunkers, porque é risco de bombardeio. E aqui o risco era o quê? Para não encontrar com outras pessoas, né? Então, o que você acha desse ponto, assim? Então, teve esse aspecto também, um outro aspecto que tá relacionado à questão do contato social, porque nós somos seres que precisamos estar em comunidade. A gente precisa... As crianças... Então, assim, esse foi não só um aspecto, mas algo que foi muito impactante, porque eu falo por mim, né? Eu gosto muito de sair, gente, mas agora eu acho que a dificuldade que a gente vai ter é de ir pra fora. É de ir pra fora. Mas é realmente algo que impactou todo mundo. As crianças precisam desse contato. Se antes as crianças estavam tão ligadas à tecnologia, à TV, ao celular, agora sim tem sido uma discussão muito maior sobre isso, né? Como vai ficar a educação, como vai ser esse contato, gente, né, de volta. Educação. Olha, eu falo assim que foi um dos desafios, né? Eu tenho uma criança pequenininha e tá na escolinha, mas eu fico pensando, para mim foi um desafio, imagino para os pais que têm crianças no 2º, 3º, 5º ano, 7º ano. Nossa, eu fico pensando assim, a dificuldade, porque nem todos os pais eles tiveram acesso à educação. Então, é uma dificuldade dos filhos, é uma dificuldade dos pais. De repente, você é o professor ali, porque é diferente você assistir a aula presencialmente no celular, né? E aí você tem que ensinar os algoritmos da matemática lá, você fica de Jesus. E assim, até para a educação, para os próprios professores, a didática, porque eu acho que isso era ainda pouco discutido, menos do que precisa, né? Sobre a didática do professor na sala de aula, e aí ele se vê tendo que lidar com uma tecnologia e querer dar a aula do mesmo jeito que ele dava ali na escola. Tá sendo difícil para os professores também. Sim, a inserção da tecnologia no ambiente escolar, ela estava caminhando a passos de caramujo aqui, né? Não ia. As crianças foram afetadas porque nem todas as crianças têm acesso, né, à tecnologia. A gente sabe sobre essa questão da desigualdade social, né? Existe um celular para tantas crianças, às vezes os pais nem têm, né? Então... às vezes o horário, porque existe essa coisa da rotina, né? Você vai, você cumpre aquilo, você vai na escola, você senta, você fica lá da 1h às 5h30, e depois vai embora para sua casa e faz suas tarefinhas, pronto, tem o dia com seus pais, beleza. Agora é praticamente assim, os pais que trabalham, às vezes o menino estuda cedo, por exemplo, né? Está matriculado no matutino. Aí a mãe ou o pai só pode entregar aquela aula para eles, porque é no celular dos pais, só na parte da noite. Muda totalmente. Só à noite que aqueles meninos vão poder fazer a tarefinha deles, né? Então, fica assim, eu imagino que para os meninos, para essa geração, eu sou meio realista, não sou muito derrotista, não, sou mais positiva, mas quando eu olho para a educação da maneira que está e o que teve que ser feito em meses, assim, uma mudança que provavelmente levaria uns 20 anos ainda, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que simplesmente irão deixar. Se a evasão já era grande, sendo fácil do jeito que é, como professora, durante 2 anos eu vi que o governo apoia a gente só passar. Eu vejo que como é que fala? Esqueci a palavra, acabei de falar aqui. Mas a evasão escolar vai ser muito grande, principalmente por conta dessa desigualdade. Quem vai dar um suporte para eles, né? Eu acredito que... eu não sei, eu também não sou pessimista, não. Mas sobre a questão do interesse, né? O interesse, até que ponto o governo tem interesse que essa educação, ela, sabe, que ela tenha um crescimento, uma melhora. Porque
agora a gente teve um atraso de praticamente 2 anos, assim, para muitas crianças, para muitas pessoas que estão estudando, para quem está fazendo universidade, né? E quando não podia ter aula online, agora não temos outra opção. Só isso. É isso. Vai depender realmente do interesse de quem está no governo, né? Porque uma população com uma mente crítica não tem muita serventia para quem às vezes quer domínio ali, né? Dominar as massas, mas aí a gente está entrando em outros assuntos. Verdade. Aí já é uma conversa para mais tarde. Verdade. Mas falando sobre a pandemia ainda, né? A gente consegue associar ela a essas mudanças totalmente inesperadas, né? Assim, pra gente, eu sempre volto na história, gente, desculpa. Mas a última grande pandemia que a gente teve foi em 1918, tipo, mais de 100 anos atrás. Aí veio depois de uma guerra, Primeira Guerra Mundial, beleza, já é uma mudança gigante. Saca aqui, ó, uma aula aqui de história. Viu, gente? Então, 1918, acabou a Primeira Guerra ali. Já era uma mudança gigante, porque guerra, gente, vai afetar a economia do mundo inteiro, mesmo que seu país não entre. Mas vai afetar. Primeira Guerra, aí já veio a pandemia da gripe espanhola. Foi até o meio ali de 1920 e já estavam preparando o cenário para a Segunda Guerra, que já durou 15 anos, de 1930 a 45. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma noção, antes disso, os Estados Unidos não era essa potência toda econômica e cultural. Né? Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos bombou. E a gente sabe, a gente vive, somos dessa era. Eu fico pensando, é uma mudança inesperada, é algo que a gente não está, assim, pronto, mas existe alguma coisa na Bíblia que fale sobre isso, sobre como a gente pode agir, um código, assim, bíblico, só diante de mudanças inesperadas, faça tal coisa? Olha, eu acredito que a Bíblia como um todo, ela passou... nós vemos vários personagens da Bíblia que vivenciaram muitas situações e as situações que eles passaram para crescimento foi de desafio, né? Então, assim, eu acho que são inúmeras, se a gente for começar desde do Velho Testamento ao Novo Testamento. Mas, assim, eu gostaria de destacar uma mulher, assim, de muita potência, né? Que foi Esther, né? A Esther, ela era órfã, né? De pai e mãe. Foi uma menina que ela não teve uma criação por um avô, uma avó, né? Ela foi criada por uma pessoa distante, né? Assim, então, eles estavam ali também como, digamos, presos, né? Exilados ali. Não é exilados, eles estavam num outro país, numa outra terra que não era deles. Totalmente diferente da sua cultura. E aí... a mulher se tornou uma rainha, né? Então, assim, foram muitos desafios que ela teve que viver desde a sua infância até a sua vida adulta. Se a gente for também contar a história de Davi. Nossa, gente, a história de Davi, eu falo que é uma das histórias mais belas, assim, né? Eu, particularmente, eu amo a história dele. Se a gente for ver a história de Neemias, tantos desafios que ele, na verdade, ele se tornou quem ele se tornou porque ele era um copeiro, gente. Para quem não sabe, né, um copeiro naquela época, ele tinha tudo que levava para o rei se alimentar, ele tinha que comer primeiro. Ele tinha que tomar primeiro. Por quê? Porque se ele tomasse, tivesse envenenado, quem morrer era ele. Então, assim, era realmente um cargo de muita confiança, mas de copeiro, ele se transformar, se tornar em governador, né? Então, assim, foi diante de um desafio que ele se propôs a fazer, que ele nem precisava, né? Que ele foi reconstruir lá na terra dele, que ele nem lá estava, mas ele achou, ele viu a necessidade do povo dele. Então, assim, eu acredito que nós, né, nós cristãos, a gente está aqui, a gente pode se levantar, não só por nós, mas pelos outros, né? Por quem é da nossa comunidade, da nossa terra, da nossa... Então, assim, aquilo que eu posso fazer, aquilo que está ao meu alcance, né, para ajudar ou para fazer algo por alguém, eu acho que a Bíblia ensina tanto disso, né? Mas... dá a mão, né, pro outro ali.
Mas, assim, trazendo um pouco, né, dessa transformação, como que eu lido com essa transformação, né? Trazer aqui umas dicas, mesmo além, né, do que a própria Bíblia, a história bíblica, as histórias bíblicas, elas trazem muitas questões, desafios, de coisas que eles tiveram que enfrentar. Mas antes disso, eu gostaria de citar um outro também, que é Daniel, né? Daniel... Era para ter sido uma história muito triste, né? Porque eles foram pegos, eles foram presos, se a gente for ver, ele era de família nobre, porque eles pegaram jovens de famílias nobres, né? Inteligentes, para poder aprender uma outra língua, para poder conhecer a religião, uma outra história. Só que ele e seus amigos, eles se sobressaíram nisso. Então, foi depois de uma guerra, depois de uma batalha que eles perderam e eles tiveram que ser... Foram levados praticamente como cativos, né? Foram cativos, né? E eles eram obrigados a aprender uma outra língua, uma outra cultura, né? Então, assim, agora, eu acredito que na questão da transformação... eu estava até hoje mais cedo comentando sobre isso, que a nossa mente, ela tem uma potência muito grande, mas o nosso cérebro, ele é inteligente, porém, ele tem umas questões assim, que ele faz uma programação. Então, ele se programa, gente, para não ter que trabalhar muito mesmo, né? É isso que o cérebro faz. Soluções fáceis. Então, a gente tem uma programação mental. Né? No aspecto do que a gente está vivendo da pandemia, muita gente, se a gente for parar para pensar, muita gente ficou revoltadíssimo porque tinha que ficar em casa. Gente, é revoltadinho mesmo, na verdade. Mas assim, enquanto a gente não aceita que a gente precisa viver o processo, a transformação não acontece. Sim, a gente pode fazer do limão uma limonada, né? Então, por exemplo, a gente viu o impacto socioeconômico, né, que teve no nosso país, assim. E aí as pessoas se fecharam, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas. Mas se a gente for parar para pensar, muitas lojas fecharam, muitas coisas fecharam, mas olha quanta coisa se abriu. Olha quanto que as pessoas, quem entendeu, né? Quem entendeu o código, como diz o É o código aqui, quem gente. Entendeu o que poderia fazer através disso, como os Estados Unidos fez, que os Estados Unidos ele virou uma potência depois de uma guerra, né? É porque ele buscou aquilo que os outros países não fizeram. Sim. Então, assim, ele foi buscar algo como que eu posso dizer? Talvez era uma coisa simples, né? Então, eu vejo assim, eu acho tão lindo, né? Quando eu vejo mulheres que passaram por um processo tão difícil, né? Ou que estão sozinha com os filhos, falam, não, peraí, eu sei cozinhar. Então, se eu sei cozinhar, vou fazer bolo para vender, né? Então, isso é uma questão de transformação, mudar a mentalidade sobre as coisas, né? Tem coisa que a gente não muda. Esse processo que nós estamos vivendo, a gente não vai mudar. Então, o que a gente precisa fazer é o quê? O que eu posso fazer para lidar com isso? Ter resiliência, né? É esse o nome. É a palavra. Resiliência. Um outro ponto que eu coloquei aqui, que eu acho que é importante... Edilane, só um minutinho antes, gostaria de pedir para quem está seguindo aí, quem está vendo a gente neste momento, compartilhar este podcast para que mais pessoas sejam abençoadas, tá? Não sejam egoístas, bebês. A gente está falando aqui agorinha sobre isso. Quando você compartilha algo que te traz crescimento e você compartilha para alguém, você está ajudando. Você está criando força bem, amigos. E assim, a aceitação, né? E existe uma outra palavra que as pessoas, que ela se transforma numa palavra muito... Como que eu posso dizer a palavra, gente? Quando a gente fala de controle, né? Às vezes a pessoa entende que o controle é você estar no controle de alguma coisa, né? Mas a verdade... essa autoaceitação, a aceitação do que a gente está vivendo, não é você ter controle sobre as coisas, porque de controle a gente não tem, mas como lidar, a palavra aceitar e lidar, né? E uma outra coisa que é extremamente importante, que a gente, eu acredito que nós cristãos precisamos entender muito melhor sobre isso, não só nós cristãos, mas a sociedade como um todo, é que a gente precisa cuidar. Se você cuida da sua espiritualidade, se você cuida do seu espírito, não é só disso que você vive, tá? Você tá aqui nessa terra. Então, cuide-se fisicamente, cuide-se emocionalmente, cuide da sua mente e cuida do seu espírito.
né? Então, assim, são 3 coisas que a gente não pode abrir mão. Sabe que hoje eu estava vendo uma entrevista de um piloto que ficou 36 dias perdido lá na Amazônia. Sim, Foi no Danilo Gentili que ele foi. E ele estava falando sobre isso, que ele descobriu que ele tinha a força física, né? Ele tinha uma outra coisa ali, mas ele falou que era o tripé. E faltava a questão espiritual. Que foi a fé que Deus deu para ele, que fez ele ter força, ter resistência, né, mental, para poder sair dali. Porque ele primeiro caiu com o aviãozinho dele ali, numa mata fechada, no meio da Amazônia. Totalmente ele conta que ele viu os aviões da FAB passando à procura dele e indo além, ou seja, caiu a ficha que ele não seria encontrado. Ele chegou a fazer um vídeo de despedida para os parentes dele, né? Porque pensou, vai ser encontrado só no solar mesmo, né? E aí ele teve esse momento de fé. Ele falou que nesse momento ele reconciliou com Deus. Usou esse momento de desespero, né? De angústia, dessa mudança inesperada, para falar com Deus. Ele falou que disse que ele até lançou um livro falando sobre isso, que pôs todas as cartas na mesa, os problemas que ele tinha. Ele falou, olha, eu não acreditava mais em Deus, e não é a primeira vez que eu escutei essa semana sobre isso. Não acreditava mais em Deus, porque como pode existir um Deus que diz ser tão bom e permite tantas coisas ruins? Não acreditava, e por outras questões pessoais também, e nesse momento ele se viu assim, e faltava Deus na vida dele. Tipo, aquilo que ele sempre negou era o que faltava, né? Era o que estava... Às vezes nós seres humanos, muitas vezes a gente se torna tão autossuficiente, né? E a gente quer cuidar de tudo, ou a gente acha, né, que a gente dá conta de tudo. Mas existe um outro lado também, né? Que às vezes a gente espiritualiza muito as coisas, né? Mas o que a Bíblia nos ensina de verdade é que você precisa ter equilíbrio nas 3 áreas, nessa tríade, né? Corpo, alma e espírito. E se a gente for parar para pensar, esses dias eu estava ministrando e numa congregação lá no bairro de Araguá para mulheres, e eu estava falando sobre isso, assim. Na Bíblia tem um versículo, inclusive em Salmos, fala assim, de tudo que você deve guardar, ou é Provérbios? Provérbios. De tudo que você deve guardar, é Provérbios. De tudo que você deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede as fontes da vida, provém as fontes da vida. Ali poderia falar, cuide do seu espírito, né? Mas agora a gente está falando coração. Coração é carne, gente. Não está falando do coração. Porque, né, o conhecimento científico, ele não estava falando de coração ali. Ele estava falando de alma. Ele estava falando da sua mente, né? Então, aonde que entra? Se a gente for parar para pensar, onde que tudo começa, né? Tudo que a gente vai, todas as decisões, decisões boas ou ruins, comportamentos que você tem diante da situação, ela começa aqui na nossa mente, né? Sementinha. E às vezes a pessoa coloca tanto assim, é o inimigo, é o inimigo. Eu não tô tirando que não possa ser, né? Eu acredito que dentro dessa tríade, né? Mas quando a sua mente está fraca, é aquilo ali. Eu falo que Deus, ele é magnífico, né? Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas o inimigo, ele se aproveita das nossas fraquezas. Se a sua mente está fraca, se a sua mente está frágil, se você tem essa vulnerabilidade emocional, é ali. Então, é o lugarzinho. Então, assim, de tudo que você tem que guardar, guarde a sua mente, guarde seu coração. Porque ali é vida. Eu imagino que a forma do inimigo agir na nossa vida, né, não é, às vezes, tão ativa quanto a gente imagina. Porque eu vejo como sugestões. Tipo, olha, eu sou diabética, eu não posso tomar sorvete. Mas um pedacinho, só um pouquinho. Não vai dar nada não, vai lá. Eu imagino isso, e quando a gente está enfraquecido, quando a gente deixa, né, de ter uma vida com Deus. Semana passada a gente conversou sobre santidade aqui, né, sobre o que era santidade. É isso, essa constância, né, de manter essa relação com Deus.
a gente simplesmente nem vê, nem sente que isso é uma sugestão. A gente, isso é algo meu mesmo, até nada, não, eu vou comer. Mas isso eu tô dando um exemplo bem bobo, mas acontece, geralmente é com coisas pequenas, né? Não vai vir te entregar sei lá, um pecadão, alguma coisa assim, não. São coisas muito assim, direção, superficiais, muito, né? Esses dias eu estava assistindo uma entrevista de um cantor sertanejo, que ele é cristão, e agora eu me esqueci o nome dele. Mas ele fala sobre isso, assim, né? Que cada um tem uma tentação diferente, né? Ele tem obesidade, ele fala assim, eu sei que o meu ponto fraco é a minha compulsão por comer, né? E ele trata a depressão e tudo mais, mas ele falou assim, agora, eu sou um pecador, agora não cabe a mim julgar o pecado do outro, porque talvez ele tenha uma outra vulnerabilidade diferente da minha. Outras questões, né? Quem sou eu para pegar e mandar? E eu acho que essa pandemia também veio muito, esse caos. Eu até tinha sugerido uma pergunta aqui falando sobre isso, né? Deus no meio do caos. Ele veio para dar essa chacoalhada na gente, né? Veio. E tipo, olha, a salvação é individual, cuide de você. Não esqueça da sua saúde, do meio que você vive, a sua família ali é o seu primeiro ministério, né? Nossa, isso aí foi um aprendizado muito grande, assim. Porque a gente vai deixando meio de lado, tipo, A gente quer cuidar, às vezes a gente quer cuidar tanto, né? Eu falo assim, nós já tivemos cargos, ou temos cargo na igreja, por exemplo, às vezes a gente toma conta, a gente toma conta de tanta coisa, mas na verdade o lugar principal, né, é a nossa casa. Então, a gente precisa ganhar a nossa casa, a gente precisa guardar a nossa casa. Quantas pessoas não foram colocadas ali dentro do seu lar, as 4 paredes, e descobriu que eram totalmente estranhos? Nossa! É verdade. Totalmente. Gente, quem é essa pessoa? Mas assim, é um momento também que aí é o lidar, né? Porque é o enfrentar também a situação. Porque, por exemplo, muitos casais estão casados há tantos anos e foram descobrir pequenas coisas, defeitos ou gostos totalmente assim, não tinham parado para observar ou para perceber no outro, e nessa pandemia não teve outro jeito. Que a gente põe como cuidado, né? Assim, como sociedade mesmo, a gente vive essa ilusão de que o cuidado com a família é financeiro, é dar um bom conforto, um espaço bom, criar meu filho nos melhores colégios, com a melhor comida, verdade, os passeios. A gente imagina isso. Mas a realidade é o dia a dia, né? É a convivência. A gente também a gente teve que aprender também a viver com menos, né? Porque, na verdade, não é que... Teve pessoas que não foram tão impactadas financeiramente, mas elas passaram a reter. Peraí, eu preciso... Aí passaram a aprender a viver com menos, mesmo não outra coisa, né? É planejar o dia de amanhã. Porque você não sabe. Gente, como que vai ser? Tuane, o tanto que cresceu essa parte de investimento financeiro... Na Bolsa? Não só da Bolsa. Da Bolsa subiu também, mas a questão, assim, das pessoas fazerem um planejamento familiar financeiro. Pra passar esse ramo cresceu demais, né? Porque... nós brasileiros, a gente não teve essa educação financeira, né? Então, isso também trouxe um impacto positivo também. Né? Acaba que a pessoa vai procurando por conta própria. Só um minutinho aqui, tá dando reflexo ali, eu não tô conseguindo ler, mas fizeram uma pergunta pra você ali. Ah, tá. Só que eu não consigo ler. Eu acho que eu consigo. O que é? Não! Tá. Eu já ia pra falar aqui. Tá. Assim, eu passei, se eu não me engano, você também passou por isso, né? E sobre isso, é muito complicado, porque a gente tem toda uma cultura pautada na última despedida, que é o velório, que é aquele momento que reúne a família, que pode velar pelo seu morto ali, você acompanha. Tem todo um processo. Um ritual, né? É um ritual. Todo um processo de despedida. E de repente mesmo, tá aí uma mudança totalmente inesperada. Foi uma das coisas que mudaram mesmo.
Você não pode velar por mais de 2 horas. Só família mesmo. Tipo, às vezes, mãe, pai, esposa, filhos, e olhe lá. Tipo, no máximo tá restrita a 10 pessoas, uma coisa assim. Isso quando não é Covid. Se a pessoa falece de Covid, vai direto pra... Opa! Gente, eu sou desastrada, desculpa. Mas vai direto pro cemitério, você não vê, você não sabe. A minha sogra mesmo perdeu um irmão e um sobrinho, da mesma família ali, pai e filho. E não teve a oportunidade de poder ir. Foi tão rápido que ela não pôde ir até a cidade para poder ver pelo menos o caixão. Eu vivi essa experiência, né? Nós perdemos o meu avô materno, e por Covid. Então, nós tivemos 30 minutos lá no cemitério mesmo para... 30 minutos. Mas assim, acredito que nem chegou esses 30 minutos, não sei, porque quando você tá ali, sabe, na emoção da situação, você não consegue mensurar o tempo, não. Então, até a forma como eles são... porque a gente passa por aquele ritual, né, vários países, né, porque tem país que é diferente também. Sim, sim. Mas assim, na nossa cultura, né, a cultura de colocar flores, aqui, né, sobre a pessoa. A não sei que seja um acidente, alguma coisa bem grave, que não dê pra ver o rosto, alguma coisa assim. Ou alguma outra doença contagiosa. Né? Fecha lá o caixão, dá pra ver um pouquinho, mas assim... A não ser isso, a gente veste, a pessoa, a gente escolhe uma roupa. Nossa, às vezes tudo isso faz parte desse ritual de cuidado pra levar um ente querido para ser enterrado, né? Então, assim, hoje a gente sabe que quem tem o Covid, ele é colocado em 2 sacos, né? E até isso impacta, né? Traz um impacto. Imagina. Nossa, eu não pude cuidar, eu não pude vestir, eu não pude colocar flores, eu não pude escolher. Né? E além de tudo isso, né? A gente chegar num lugar que é tão pesado mesmo, né? O cemitério, assim, um lugar de morte. Mas, assim, o mais impactante, falar uma experiência minha, para mim, foi, além da perda, né, que a gente viveu, foi de chegar no cemitério e você ouvir dos coveiros, assim, falando que, olha, a gente não tem mais espaço, né? E alguns lugares, a gente, na verdade, não tinha... Não tinha como que fala, os túmulos abertos, assim, não. Tinha buracos, assim, imensos abertos, esperando outras pessoas para chegar. Isso foi muito impactante, assim, no dia que... Meu avô faleceu em fevereiro, foi bem na época que morreu muita gente. Foi entre fevereiro e março. E aí eu cheguei, assim, eu falei, gente, não tinha como, assim, sabe? Foi bem impactante isso. Então, muitas pessoas até vivem não saem do luto, né? Não saem desse processo. É como que consegue, se normalmente, num período normal, cumprindo com o ritual, já é algo difícil, como que ligar... Espera, é como vivenciar essa dor do luto nesses dias. E realmente, assim, é uma resiliência mesmo, né? Porque... E assim, não foi... Eu acredito... Eu ainda não conheci alguém que não tenha, assim, que não perdeu um amigo. Não conheço, né? Assim, eu perdi muitos amigos pastores, assim, de muitos anos, que me conheceram desde criança. E foram muitas perdas. Eu até falei pro Jefferson, né, pro meu marido, assim... Olha, e até hoje, tá? Eu acesso pouco o Facebook. Porque, assim, se abrir o Facebook, luto. Então... eu não conheci ninguém ainda que falou, não perdi ninguém, nenhum amigo e tal. Nós tivemos um processo muito difícil, assim, né? Nós estamos vivendo isso ainda, não saímos disso ainda, né? Mas, assim, um outro aspecto do luto que eu acho que é muito importante, Tuane, e acho importante a gente colocar aqui, é que o que acontece muitas vezes? Ou a pessoa, ela não vive o luto, ela se fecha, ela se guarda, porque, eu tenho que ser forte. A gente ouve tanto isso. Eu tenho que ser forte. Gente, luto é luto. Você precisa colocar para fora o que você sente, né? O luto, você precisa viver ele. Porque, assim, eu já tratei, já cuidei de muitos pacientes que desenvolveram vários transtornos emocionais
por conta de não aceitar ou não lidar com a própria dor. Sim. Deixa pra depois. Beleza. Seja forte. Então, assim, você tem que ser forte, né? Ou então, assim, às vezes é uma mãe ou alguém que perdeu. Não, mas você tem que ser forte pro fulano. Não, eu preciso lidar com... Eu também tive essa perda. Eu também preciso aceitar e viver esse luto. Sim, cada um tem o seu tempo ali, né? Então, quando a gente perdeu meu avô, a minha mãe falava assim, nossa, eu tenho que ser forte para ajudar a minha mãe. Mãe, não, você não tem que ser forte, né? É um momento de fragilidade. Todos nós estamos vulneráveis. E a gente precisa aceitar essas vulnerabilidades. Pois é, a gente tem medo de parecer fraco, né? Tem vários aspectos nisso, né? Não só na questão, assim, por exemplo, cultural, né? De eu tenho que ser forte, a gente aprender isso. O aspecto religioso também, né? Não, Deus levou, então eu tenho... Não, gente, Deus levou, mas a gente tá aqui, nós somos seres humanos, a gente precisa sentir e viver. Você é carne, você não tá pronto. Se estivesse pronto, você também já tinha ido. Eu já recebi muitas perguntas assim, como lidar com o luto? Vivendo ele. Respondido? Acho que é bem isso. Eu posso te falar uma experiência pessoal minha, que se arrastou durante alguns anos. Que primeiro eu perdi... Foi um amigo de infância, lá em 2010, longe. Depois, 2013, minha avó, na mesma época do ano. Olha só a história. Entre julho e setembro acontecia isso. Aí eu perdi esse amigo, perdi minha avó. E por último, entre aspas, que foi quando eu vi que tinha alguma coisa errada, foi meu tio aqui da cidade mesmo. E aí, toda época chegava todo ano. Durante essa época, eu começava em junho. Julho eu estava sempre péssima. Agosto também, eu passava geralmente esses 2 meses muito mal-humorada, muito, assim, pessimista mesmo. Eu comecei, depois eu fui ver isso, que eu aliei esses meses a coisas ruins. Eu estava esperando alguém morrer nesses meses. Já tava com ameaça ali, Era meio que eu me preparava para alguma coisa ruim acontecer nesse tempo. E só a partir de setembro que eu começava a ficar tuane de novo, normal. Quando meu tio faleceu, e foi uma coisa bem rápida, minha avó, foi uma doença que deu para me despedir dela. Esse meu amigo, eu já era de infância, então eu já não estava tão próxima, mas me impactou porque foi o primeiro, assim, né? Sempre tem aquele que... Mas esse meu tio foi muito de repente. Do nada, eu almocei, quando é fé, eu olhei no celular, fulano faleceu. O quê? Como assim? E era muito próximo mesmo, considerava como um pai. E aí eu entrei na neura da ansiedade com morte. Ficava, minha mãe tem um problema de coração sério, eu via minha mãe dentro do caixão. Ficava, ai meu Deus. E toda semana ela tem alguma coisa que ela passa mal, é normal. Quem tem esse problema dela. E eu ficava nessa neura, meu Deus, ela vai morrer. Eu já imaginava meu marido, já imaginava meu pai, já imaginava todo mundo que eu gostava. E eu sempre ficava aflita, até que chegou um dia que eu ajoelhei na sala mesmo, porque eu fiquei tão ansiosa, eu tava tão, até sufocada, assim. Ajoelhei, conversei com o Espírito Santo. Falei, olha, não dá não, eu não sei o que é. Opa! Não sei o que é, me ajuda a ver o que é isso. É pra gente conseguir tratar. Eu sempre falo no plural, porque eu sei que sozinha eu não consigo. E foi batata. Orei nesse sentido, não falei nada muito bonito. E passou uns minutos, comecei a conversar com uma amiga minha. Não sei por que eu caí nesse assunto, mas aí eu falei que eu tava aflita, que eu tava totalmente desnorteada. Que a gente não pensa, a gente fica, né, bem... E a gente chegou na raiz do problema. Eu vi que eram os meus lutos de novo. Eu vi que eram os meus lutos mal vividos, né? Que eu não dei tempo. Portanto que, o que aconteceu depois? Lidou. Gente... Um ano... Apagões aqui. A emoção tá muito forte, gente. 1 ano depois, meu avô faleceu. E eu vivi meu luto. Eu já não fui mais... Aí você viveu o luto por todos, né? Eu vivi, eu acho que foi. Foi bem isso. Olha, isso é tão interessante, né? Assim, você tá falando aí, eu lembrei de um atendimento que eu fiz há alguns anos atrás, de uma paciente que desencadeou um medo, assim,
surreal de que ela teria câncer, né? Que ela morreria com câncer. Nossa. E aí, depois a gente foi trabalhar e ela, no processo, ela descobriu que, na verdade, esse medo era relacionado a uma perda que ela teve da mãe, e a gente foi ver que ela não tinha vivido o luto. Então, foi ela viver o luto, acabou, sabe? Cessou isso. Então, assim, agora a gente fica imaginando, nesses 2 anos que a gente está passando agora, né? Esses 2 anos que nós estamos vivendo de pandemia, quase 2 anos, né? Quase. A quantidade de perdas que nós tivemos em tão pouco tempo. Muitas perdas, né? Então, assim, eu contar um pouquinho do que aconteceu comigo, né? Eu acho que muita gente sabe, mas, assim, em fevereiro eu perdi o meu avô, né? E na mesma época, assim, na mesma semana, a minha tia também, ela teve, né? Pegou a minha avó, o meu avô, a minha tia, o meu irmão, a minha cunhada, acho que teve algumas pessoas que pegaram. Só que nisso, a minha tia e meu avô foram internados, né? O meu avô, a minha tia conseguiram enviar ela para medicina e meu avô não deu tempo. E meu avô faleceu. Um dia antes do meu avô falecer, 2 dias antes, a minha tia foi entubada. A filha do meu avô, irmã da minha mãe. Então, nós perdemos o meu avô e a minha tia estava entubada. E a minha tia, ela é grupo de risco. Então, assim, eu me via nessa situação, assim, de acordar. Sabe quando você tá com aquela sensação que você não tem... Parece que você perdeu o controle, mas não é só o controle. Você perdeu toda a estabilidade, assim, de falar... Tá, e agora? A gente já tava esperando uma notícia... Se encostar, que é concreto. Tipo assim, eu já acordava com aquele gelo na barriga. Nossa, e agora? E a minha tia, né? E aquela coisa assim... Eu falei, gente, não dá pra ficar desse jeito, né? E eu conversava, a minha prima, ela só compartilhava comigo, né? Que é a filha mais velha da minha tia, que ela é técnica de enfermagem, então ela tem um conhecimento. E ela conversava com os médicos e o médico contava pra ela e ela contava só pra mim, né? Que a minha tia tava desenganada, né? Então, assim, a minha tia passou alguns dias intubação de bruço, né? Que é uma das últimas formas, dos últimos recursos. E ela teve que aplicar noradrenalina, porque ela é uma paciente bariátrica e também obesa. Então, não tem imunidade. Quem já passou por esse tipo de cirurgia sabe como que é. Então, assim, a sobrevida para os médicos, como ela estava, era de 0. Então, aí eu falei, nossa, aí nesse momento a gente vê o quanto que a fé é importante e o quanto ela nos fortalece. Gente, assim, a gente pode ter todo o conhecimento que for, toda a teoria. Ler todos os livros do mundo. Mas se você não tiver fé, né? Hoje eu falo que a neurociência, hoje ela entende isso, mas assim, foi um dos momentos que eu fui muito fortalecida. Então, eu acredito que tudo tem tudo Deus ele tem para nos ensinar. Seja um momento de alegria, seja um momento de dificuldade, seja esse momento que a gente está vivendo, que está sendo muito difícil realmente. A gente não saiu dessa situação ainda. Eu acho que a gente ainda não tem noção do que a gente está vivendo. Não tem dimensão. A gente vai ter daqui uns anos. Mas assim, teve um dia que a minha prima me ligou e ela me contou um sonho que ela teve. A gente entendeu que aquele era um sonho, algo que Deus estava mostrando para ela, né? E ela falou assim, no sonho que ela teve, a gente se juntava, né, para orar, enquanto a gente não orava, aquele mal não saía, aquele mal não acabava. E aí nós duas tivemos discernimento do sonho na hora que ela contou. E eu falei, Tati, então a gente vai precisar entrar em oração e em conjunto. Ela falou assim, tá, mas como que a gente faz? Eu falei, não, eu tive uma ideia, vamos chamar todo mundo no aplicativo, né? E gente, é um recurso, né? Às vezes a gente fala, mas eu queria estar perto da minha mãe, queria estar perto do fulano e não posso. Mas você tem a rede social, gente, que benção que a tecnologia existe, né? E aí a gente começou o grupo de oração pelo Google Meet, né? E assim, Deus nos fez entender muitas coisas, porque a gente sabe que muitas pessoas estão saindo dessa e muitas pessoas estão indo embora. E eu acredito que tem um propósito para tudo também nessa vida, né? Então a gente entendeu e Deus falou com a gente que o propósito dele sobre a minha tia não era de morte, era de vida e era de restauração. Então, assim, foi algo assim sobrenatural que aconteceu, sabe? Assim, a gente foi muito fortalecido. Uniu a família. A família se uniu de uma forma assim que
eu falo que com tudo que essa correria, a gente não, né, a gente não, Não acho tinha- que não tem tempo Uhum. e tal, mas a gente faz o tempo. Aí a gente entende que quem faz o tempo somos nós. Mas assim, eu tenho tios que moram fora do Brasil, a gente se encontrava num horário que dava para a maioria, né, que para todo mundo não dá, mas assim, para a maioria. Então, assim, foi um momento de fortalecimento de fé e não de religião, em que a gente juntou os nossos primos, católicos, carismáticos, cristãos, protestantes, enfim, estávamos ali juntos numa só fé, numa só unidade. Por um propósito. Por um somente, propósito. né? Então, assim, a minha fé, eu falo que a minha fé nesse tempo, gente, foi fortalecida de uma forma, assim, que às vezes a gente não entende, sabe? Mas Deus me fortaleceu muito, assim, e principalmente do chamado, do propósito que Ele tem sobre a minha vida, isso fortaleceu muito. Você acha que ficou mais claro ainda pra você Ficou mais que claro. Deus quer Ficou. pra sua vida? Porque eu acho que pra mim também foi assim. Ficou muito mais claro. Apesar de todas as dificuldades, apesar dos desafios, porque na verdade era o desafio que precisava, sabe? Assim, era o momento. Às vezes eu paro pra pensar, como eu falei do caos, né? A gente vai escolher como a gente quer enfrentar aquilo, como a gente vai reagir, né? E dentro disso aí a gente tem essas oportunidades a gente pode de escolher. crescimento, É. né? Eu ia fazer outra pergunta aqui, mas andando ainda nesse assunto, isso é algo que você viu que mudou em você em relação, sei lá, não sei se eu posso dizer isso, mas seria um presente da pandemia para sua vida, foi a sua relação com Deus, sua fé. Assim, às vezes a pessoa pode estar perguntando, nossa, Juliana, mas assim, eu te vi uma Precisam pessoa disso? de tanta fé. Não, na verdade, eu acho que nós somos seres que precisamos estar em evolução, seja ela no sentido físico, emocional e espiritual. Quando a gente fala da constância, né, de ter uma vida com Deus constante, não quer dizer uma reta, sabe? Eu acho que é uma subida, assim, acho que a gente vai nesse processo, É uma montanha, mas não é um né? processo que faz uma parte reta, eu acho que é um processo que faz assim, até o dia que o Senhor quiser nos recolher. Então, foi esse o processo que eu precisei viver, porque muitas vezes, quando eu sentia Deus falando alguma coisa no meu coração, eu falava, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, eu sempre tive isso, né? Eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que ela fala assim, Edilaine, você precisa entender, você precisa ouvir, aceitar que Deus fala com você, né, e tal. Então, assim, naquele momento que a gente estava vivendo, a minha tia entubada, da minha tia em coma induzido, Deus me fez entender que ela estava tendo experiências espirituais. Eu falei, gente, isso é coisa da minha cabeça, né? Uma pessoa que está entubada, vivendo tudo isso, ainda ter uma experiência espiritual, misericórdia, né? Mas, assim, o dia que eu tive a oportunidade de ficar no hospital com a minha tia, né, que cada dia ia alguém da família, e eu quis muito estar com ela nesse momento, que já tinha passado o período, né? E ela já tinha saído do coma. Quando ela saiu do coma, a minha tia estava com uma tráqueo, né? E assim, ela tremia, ela não conseguia nem segurar uma colher e tudo, que ela ficou muito tempo. Perde, né? As forças. Perde. E aí eu falei assim pra ela, eu só queria ter certeza. Eu falei, tia, a senhora teve experiência espiritual com Deus, né? E eu já imaginava, eu pensei assim, ela vai falar, não, eu vou ficar de tá carão. doida, menina? Aí ela falou assim, minha filha, eu tive. E ela foi me contando as experiências que ela teve, assim, a gente ficou, sabe? Eu falei, nossa, tia, Deus falou comigo, mas eu não acreditei, assim, eu achei que era da minha cabeça. Ela, não, eu tive, foram experiências, assim, surreais. Então, assim, ela foi um propósito muito maior sobre o chamado dela, e ela tem um chamado lindo, sabe? Inclusive, ontem foi o primeiro culto que ela participou. Ai, que depois bênção. desse processo, né? Porque agora fez um mês, ou quase um mês, que ela voltou a andar, né? Então, ela tá desde fevereiro até o dia de ontem sem poder ir à igreja, até pela questão da condição dela. Uhum. Então, ela teve que fazer fisioterapia pulmonar e tudo que a gente já sabe que a pessoa A passa. pessoa tem que passar por. Mas ontem ela foi contar o testemunho dela. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Não pude estar lá, mas, assim, fiquei feliz demais, assim, com tudo que Deus fez, sabe? Na vida dela, na nossa vida. Creio que quem soube ver, foi uma coisa que a gente falou no início dessa conversa, quem soube aceitar e ter resiliência, né? Ter esse momento de, essa é a minha realidade, mas o que eu vou fazer com isso? É isso. Com certeza cresceu horrores.
Eu posso te falar também que eu demorei uns 5 anos para postar o primeiro texto. Ainda assim, postei num Instagram escondido, que ninguém sabia que era meu, porque eu morria de medo. E dentro desse quase 2 anos de pandemia, agora eu posto texto, eu faço os vídeos. Tipo assim, acelerou super. A gente entende que, eu não tenho tempo para ficar esperando as condições perfeitas para eu ir fazer. E eu preciso ir. É bem isso. Né? Vai e faz com o que você tem. E nós, como os cristãos, a gente é chamado para ir. A gente é chamado para... E sabe uma coisa que eu vejo muito assim? Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nada para dar, eu não tenho um dom, eu não canto, eu não faço isso, mas a própria palavra diz pra gente, né? A gente tá mudando o assunto assim, o id, né? Ide por todo mundo. Ele não fala assim, quem tem isso, vai e faz isso, né? Ele fala ide. Ide, eu sou cristã, então eu tenho que cumprir esse ide. Então, esse ide é uma rede social que você usa, uma mensagem, um texto bíblico que você posta, que alguém precisa estar ali e ler, uma palavra que você fala para alguém, um bom dia que você dá, né? É coisa que você... É viver Cristo, né? Na sua realidade, não ser só cristão aqui. Aqui é bom, a gente tá na igreja, tá entre cristãos, crentes, é fácil. Quero ver você... Ser luz aonde você está. Ser luz, gente, na escuridão, nas trevas, tá? Não é só ser luz na luz, não. Luz na luz, ela ilumina, mas não é tanto, né? Mas quando você tá num lugar escuro, ela ilumina muito mais. Então, assim, às vezes a gente tem medo de ser quem a gente é, né? Uma das coisas que eu vejo as pessoas se comparando muito, e o cristão também, né, se comparar, nossa, mas eu queria pregar como fulano, eu queria cantar como ciclano, mas como, nossa, eu queria... Na verdade, Deus tem interesse em você, como você é, né? E você é especial do jeito que você é. Sim, e vão ter pessoas que vão, às vezes, aquele pregador famoso não vai ter o mesmo efeito do que você falando com ela. Não vai ser a mesma coisa, porque você é você. A outra pessoa é outra pessoa. Não tem ninguém como você, né? Cada um tem uma característica muito diferente, assim, eu acho que isso que é o bonito da coisa, e isso foi o bonito que Deus fez mesmo, da gente ser diferente e a gente poder acessar pessoas de forma diferente. Eu acho que existe um chamado diferente para cada pessoa. Então, você não precisa querer ser ou querer deixar de ser quem você é para cumprir um chamado. É isso, assim. Quando Deus ele tem um propósito para você, é do jeito que você é. E Ele não quer que você seja diferente, Ele quer que você seja você. Porque para Ele o importante é você, né? Sim, exatamente isso. Mudando um pouquinho de assunto ainda aqui, né? Vamos lá pegar as linhas históricas da vida. Mentira. Mas eu tava lembrando que os hebreus, quando saíram do Egito, né, depois daquela luta toda, daqueles períodos assim, vem praga, sai praga, e assim, comparando com os nossos dias de hoje, foi mais difícil lá, eu acho. Mas aí saíram, comemoraram. Foi lindo, maravilhoso. Depois vem o estrago, depois você vai ver, mas quais são, o que vem depois, né? O que a gente tem que cuidar? Por que eu não cuidei antes? Muitas pessoas, às vezes, vão entender, né, certas coisas anos depois. E eu tenho a impressão que, passando essa pandemia de vez, assim, na hora que for lá o irmãozinho lá da ONU comunicar, eu tenho certeza, vai parar todas as TVs, tudo que tem de internet aí, vai focar nesse moço falando sobre o fim da pandemia e todo mundo comemorando. Oficialmente soltar acabou a pandemia. E tudo mais. Vai ser uma alegria, vai ser maravilhoso, todo mundo saindo, tudo lotado. Eu creio que eu vou ver isso. Assim, eu falo com alegria, mas também eu sou muito desconfiada. Por quê? Aí a gente volta para a história. Todos os pós-guerras aí, vem a alegria. Depois de 1918, apesar da pandemia que teve, a gente tem a Belle Époque, né? Teve uma fase muito boa, 1920, gente, maravilhoso. Mas aí vem a quebra da bolsa. 1929, Segunda Guerra. Aí veio depois da Segunda Guerra Mundial
união, veio, construiu a ONU, período economicamente também muito bom, muito saudável, mas depois... Instabilidade. Inclusive, a gente vive ainda esses resquícios. Não passou tanto tempo, né? Não tem nem 100 anos depois da grande última guerra. E eu vejo isso como algo que talvez as pessoas vão ter aquela falsa sensação de liberdade. Falsa sensação de agora eu posso tudo. Como cristão, como que a gente vai lidar com isso? Eu vou ler um versículo que eu acho que cai muito bem nisso que você falou. Eu até deixei ele aberto aqui, que está em Eclesiastes 9:11. Tem a parte A, e B e C do versículo. Fala assim: eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento. Os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Nossa! Eu achei esse versículo... eu achei esse versículo tão assim... porque, na verdade, eu falo assim, nós somos seres livres, mas eu acho que tem muita questão de como que você interpreta essa liberdade, né? Então, nós vivemos agora, Estados Unidos viveu uma falsa liberdade, né? Todo mundo arrancou as máscaras porque todo mundo estava vacinado e agora a gente tem uma onda lá que já está impactando de novo, né, o país. Então, assim, tudo que a gente precisa viver, né, eu acho que a Bíblia ela é incrível nisso, é a gente saber que precisa existir limite e equilíbrio. Eu sou um ser humano limitado, você é um ser humano limitada. O meu limite pode ser diferente do seu, né? O seu é diferente do meu, mas a gente precisa viver em equilíbrio. E o que muitas vezes a gente faz, ou a gente é muito, como que é a palavra? Vou usar uma palavra aqui. Ou a gente é muito passivo, ou a gente é muito agressivo, né? É no tal do 880, sabe? Então, vou usar a caneta aqui como exemplo aqui, do 880, né? Que tá o meio, aqui tá o 8, aqui tá o 80. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente segura aqui. Quando você pega aqui, aqui desanda, gente. E quando você pega aqui, aqui desanda também. Então, o equilíbrio tá aqui. Então, quando você fala, eu sou assim, igual, por exemplo, dá um exemplo de uma pessoa agressiva, seja na forma de falar, seja na forma de conduzir a vida dela, ou... colocar um exemplo simples aqui. As pessoas não gostam de ouvir verdade. A gente ouve muito isso. Isso é uma desculpa do agressivo. Por quê? Porque ele fala sem trava, ele fala o que vem na cabeça dele, ele machuca. Então, as pessoas que não gostam de ouvir a verdade, mas na verdade ele não sabe lidar com a própria situação que ele está vivendo. Ou com a própria língua dele. Sim, não sabe se controlar ali, se portar e tal. Então, diante disso, né, dessa... não só da pandemia em si, mas a gente precisa ter um equilíbrio, né? Eu tomei a vacina da primeira dose. Você acha que eu mudei o cuidado? Às vezes eu não sou tão cuidadosa como eu deveria ser, mas assim, eu mantenho com a mesma estrutura de ir para o trabalho, usar máscara e tudo mais. Mesmo quando eu tomar a segunda dose, vai ser a mesma coisa, porque eu já vi um exemplo que eu não quero. Não quero, porque, na verdade, gente, a vacina, ela veio e ela... Ela não cura, né? Ela também não tira... Você pode ser infectado, mas você vai ter uma resistência maior. Agora, eu preciso cuidar da minha saúde, mesmo sem pensar... em si, da própria vacina. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, isso eu acho que o maior impacto que nós vivemos e que a gente tem aprendido, eu aprendi, é sobre saúde, né? Cuidar da própria saúde. Não deixar pra depois, né? Não deixar. Tanto que calçadão aqui de Tupaciguara tá bombando de caminhar. Meu Deus. Então, esse equilíbrio no aspecto físico, no seu cuidado consigo mesmo, no seu cuidado com o outro, porque quando você se respeita, você respeita o outro. O equilíbrio espiritual, né? Porque ou a gente não tem nada, ou a gente acha que a gente tem tudo. Então, a gente ter esse equilíbrio da espiritualidade, a nossa
a nossa vivência, nosso relacionamento com Deus, ele perpassa as quatro paredes dentro de uma igreja. Então, a gente precisa se relacionar com Deus o tempo todo. Mas estar em equilíbrio e entender que a gente tem uma mente. Então, você precisa ter cuidado e ter equilíbrio na sua mente, aquilo que você pensa, para que você também tenha em equilíbrio a sua vida espiritual. Se fosse para deixar um conselho, né, para as pessoas para os próximos anos, imaginando como serão, você acha que seria isso? Equilíbrio. Moderação. Moderação. E assim, uma outra questão, né, que eu quero trazer é que as pessoas, elas precisam entender que apesar de nós sermos vulneráveis, né, porque hoje a gente aprendeu quanto que a gente é vulnerável, que a gente vê tanto assim as pessoas querendo ser forte ou mostrar aquilo que elas precisam, que elas querem mostrar. A gente mostra muito o que a gente quer, a gente não mostra o que é real, Claramente, né? Mas cada dia mais a gente vê o quanto é necessário a gente também entender, né? Descobrir, entender quem somos. Então, você descobre que primeiro o Jeff falou uma coisa, um dia que ele foi ministrar, ele falou pra mim, né, a gente discutindo, conversando um dia sobre isso, ele falou, nossa, eu passei a entender que o quanto que Deus tem interesse que a gente se conheça, né, porque até para um propósito se cumprir na sua vida, você precisa se conhecer, porque senão você fala, eu não sou capaz, eu não dou conta, como eu fiz isso por muito tempo. Então, quando eu me conheço, eu sei das minhas capacidades, não de uma forma arrogante, né? Mas de uma forma assim, opa, gente, eu tenho defeitos, mas eu também tenho qualidades, né? Então, sim, eu estou usando em todos os aspectos, não só no processo de pandemia, mas assim, o quanto que cresceu também a busca pelas pessoas sobre si mesmas, sobre se conhecer, né? Então, assim, a gente teve que se fechar para uma situação que a gente não esperava, e aí as pessoas passaram a descobrir o que elas tinham. Quem sou eu? O que eu faço? Qual que eram as dificuldades delas em si. Mas, assim, não tem como eu resumir uma frase, uma palavra, mas se eu posso resumir, primeiro, a aceitação. Eu preciso aceitar quem eu sou para que a transformação aconteça. Eu preciso aceitar o propósito de Deus na minha vida. Então, eu uso esse propósito, essa aceitação, esse equilíbrio para a gente chegar de uma forma mais saudável, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu acho que por hoje o assunto tá muito bom, mas o Augusto já mandou ali que tá faltando, já tinha passado de 1 hora faz tempo. Bora. A gente conversa pouco, gente. Mas, assim, para finalizar, mesmo. O que você diria, então, para essas pessoas que estão assistindo a gente nesse momento sobre esses aspectos da pandemia, sobre como seria a opção mais saudável para eles conseguirem terminar esse tempo e começar o próximo ciclo que virá aí? Olha, eu vou falar algo que eu falei assim desde o começo, né? Cuidar dessa tríade, corpo, alma e espírito. A gente, como ser humano, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde física, ela é uma responsabilidade nossa. Nossa, né? Eu cuidar do meu corpo, eu cuidar da minha saúde é uma responsabilidade minha, né? Um outro aspecto que faz parte dessa tríade é eu cuidar da minha mente, né? Porque a gente tem visto que às vezes o desespero, ele toma tanto conta da nossa mente que a gente não consegue mensurar a real situação. Porque quando a gente não está em risco e a gente está ansioso com uma situação que não aconteceu, já é difícil. Imagina o que a gente está vivendo agora. Eu entendo isso. Porque esse momento que a gente está vivendo agora, ele é surreal, né? Porque, assim, todo mundo acorda bamba num penhasco. Mas assim, sobre aquilo que você não tem controle,
né? É nossa responsabilidade o autocuidado, mas a gente também não tem controle sobre vida e morte. O que a gente pode cuidar é dessas áreas e cuidar da sua vida espiritual, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, mas, Edilane, então eu não preciso me cuidar da minha saúde, porque se eu morrer... Não, a gente precisa cuidar dessas 3 áreas. E volta a usar o versículo: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Se deixe levar à toa. Não, nem à toa, porque a gente está vivendo um momento difícil mesmo. Mas, olha, se a gente for parar para pensar, né, só para finalizar aqui, o que aconteceu com vários personagens bíblicos, né, às vezes ele vivia uma situação, não, isso aqui não tem nem como a pessoa, né, ter sucesso nisso, né? A gente vê a história de José, né, que foi, assim, ele passou por tantas situações, né, que ninguém via que ele poderia se tornar um cara assim tão famoso, né? O sonho estava lá, mas entre o sonho e a realidade, né? Então, assim, independente do que nós estamos vivendo, se você guarda o seu coração, né? E pro propósito que Deus te chamou, ele vai acontecer. Mas tem uma forma que também pode não acontecer, e pode não acontecer que não tem a ver com Deus, tem a ver com você mesmo. Então, assim, buscar isso, sabe? O crescimento nessa tríade é essencial nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é isso. Vai, irmão. Não fica parado aí, não. Olha aí, você já teve quase 2 anos, né? Não desanime, busque a Deus. Se você está vivo, eu estou viva, você está viva, em tudo isso que a gente está vivendo é que existe um propósito maior. Com certeza, eu creio que, em nome de Jesus, ele voltando aí para buscar a gente, mas a gente ainda vai ter um pedacinho bom para falar dele para muitas e muitas pessoas, né, com ousadia. Você tem a oportunidade de fortalecer sua fé, você tem a oportunidade de ter um outro relacionamento com Deus, ou de fortalecer, ou de viver um novo relacionamento com Deus. Então, isso aí. E vai partir de você.